Deus, na disposição salvadora, nos deu condições de caminhar na direção de ser tudo o que Deus quer que sejamos, né? Nos permite andar nas boas obras que Ele, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Isso significa, portanto, que Deus, na disposição, que Deus, na disposição salvadora, pulou de novo, nos deu condições de andar nas boas obras. E quais são as boas obras? As boas obras são amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Lá em Efésios 2:10 diz: porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Quais são as boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. O amar a Deus acima de todas as coisas significa sempre decidir por Deus, no pensamento, no sentimento e nas obras, que é igual a oferecer o corpo por sacrifício vivo. Então, se eu penso algo que Deus não pensaria, eu decido por Deus. Que é sempre assim. Isso aqui Deus pensaria? Não. Então também não vou pensar. Agora, qual é o nó górdio aí? Qual é o problemão aí? Qual é o X da questão? Qual é o, como eles diziam em Portugal, qual é o busilis da questão? É uma história, né? Em Portugal tudo tem milênios, né? Tem séculos. É a história de uma tradução de um pergaminho, né, de um livro antigo em latim, que o sujeito não entendia o que significava busilis e ele percebeu que ele estava lendo no espelho. Ou seja, estava lendo o contrário. E aí ele viu que não era aquela a frase. E virou um provérbio em Portugal que atravessou séculos, que é quando você não acha qual é o segredo, ou seja, não consegue traduzir a palavra busilis, é porque ela tá escrita como se lê no espelho, e é exatamente o contrário. Então, qual é o nó górdio? Qual é o problema? É se eu vou ou não acreditar que o poder de Deus que está operando em mim é suficiente para isso. Porque, assim, toda batalha é uma batalha de concepção, é uma batalha no pensamento. E é aqui que eu trabalho acima de tudo. E aí se eu amo a Deus acima de todas as coisas, quer dizer que eu só vou pensar aquilo que Deus pensaria se estivesse no meu lugar enfrentando aquela situação. E isso é uma decisão. Isso é uma decisão entre Deus e alguma coisa. Tudo é uma decisão entre Deus e alguma coisa. Se Deus estivesse aqui, faria o quê? Bom, ele diz que é para pensar em tudo que é de boa fama, tudo que é verdadeiro, se alguma justiça, se alguma virtude há, etc, etc. Então isso não tem virtude nenhuma? Não. Então não é para pensar nisso. Agora, qual é o nó aqui? Qual é a questão? Eu tenho poder para simplesmente rejeitar esse pensamento e passar a pensar outra coisa? Essa é a resposta da questão da disposição redentora de Deus, da graça de Deus. Tem, porque eu e você estamos no ambiente da graça, e no ambiente da graça isso é possível. O poder de Deus está a nosso favor. Então eu posso dizer não. Deus há de me socorrer. Isso significa o Espírito de Deus está do meu lado. Ele vai me ajudar. Eu posso invocar Jesus Cristo. Eu posso dizer: Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, tem piedade de mim. Vem, Senhor Jesus. Socorre-me.
me ajuda a dizer não, eu digo não, me sustenta nisso. Porque é isso que é a boa notícia. A boa notícia é que nós estamos envoltos pela disposição redentora de Deus. E isso significa que nós podemos dizer não àquilo que é preciso dizer não e dizer sim ao que é preciso dizer sim. Isso é uma vitória extraordinária, porque de outra sorte significaria que não importa o que Deus fez, a salvação de Deus é assim: quando eu morrer eu vou para o céu, mas aqui na vida vai ser um inferno. E aí isso faz com que muitos cristãos não possam de fato pregar o evangelho, anunciar as boas novas do reino, porque se eles forem honestos mesmo, bem honestos, eles vão ter de sair dizendo assim: venha ser como eu, venha falar de amor e não amar ninguém, venha falar de paz e viver num tormento, venha falar de fé e não acreditar em nada. É terrível isso, terrível. Terrível. E aí a gente fica sempre defendendo Deus, e aí a gente diz assim: não, isso é um problema nosso, tá tudo certo, mas sou eu, não, é que não é aqui, é lá no céu. Isso é só você tentando defender a sua religião. É só eu tentando defender a minha religião contra a religião dos outros. Ou é ou não é? Teve um encontro ou não teve? Agora, quando eu digo ou é ou não é, eu não estou dizendo, pelo amor dos meus filhinhos, eu não estou dizendo que agora vai dar tudo certo, agora eu não erro mais. Não é disso que eu estou falando. Estou falando que tem uma disposição trabalhando na minha vida e que eu vou crescer. Eu vou crescer. Isso vai mudar a cada dia, porque a cada dia eu vou aprender mais dessa graça que atua em mim, e na graça de Deus eu vou poder dizer não a mais coisas. Entendeu? Não é nenhuma coisa mágica e nem é nenhuma coisa legalista. É que é o anúncio de que, bom, finalmente você entrou num processo para cima, né? Você não está no último degrau. Mas agora você vai subir degrau por degrau. Você entrou num processo para cima. O que às vezes acontece é que dá aquela impressão de que nós nunca entramos nesse processo para cima. Nunca nada muda. Muda. E aí, quando a gente vê um crente que parece que a gente começa a andar com ele, começa a dizer: ué, nesse sujeito o evangelho funciona. Olha, essa pessoa mudou mesmo. Olha, essa pessoa é diferente. Aí a gente vai lá e canoniza o sujeito. Não é. Não é essa a ideia. Não é essa a ideia. A ideia tem um processo, eu vou entrar nele também. Tem um processo para cima, eu vou participar disso também. É outra história. Nem o legalismo resolve, nem o laissez-faire resolve. A coisa é no equilíbrio do processo que vai. O legalista mata o ser humano. E o laissez-faire mata o Espírito Santo. Não, nem mata o ser humano, nem mata o Espírito de Deus. Agora é um processo para cima. E eu sei que posso dizer não. Isso não significa que todas as vezes eu vou conseguir dizer não, mas que eu não preciso desistir. Esse é o ponto. Eu não preciso desistir. Eu vou ter outra chance. E com a graça de Deus, na próxima chance vai dar certo. Eu não preciso desistir. Entendeu a diferença? Essa é a diferença. Então, essa possibilidade permite
que eu sempre decida por Deus. Volto a dizer, não quer dizer que a partir do momento que eu sei disso, eu vou decidir sempre por Deus. Não. Quer dizer que agora eu comecei um processo para cima, para o alto. Que agora eu não preciso desistir. Não deu certo dessa vez, eu digo, ô Senhor, não deu certo, mas eu não desisto. Eu sei que o Senhor não desistiu de mim, eu também não desisto do Senhor. Nós vamos juntos. Porque é isso que Deus faz. Ele leva a gente junto, ele vem, vamos junto. A gente pensa que Deus tira a gente do poço jogando uma corda. Mas Deus não tira a gente do poço jogando uma corda. Ele desce com a gente no fundo do poço. Entende o que está acontecendo com a gente. E diz, não filho, não filha, eu estou entendendo o que você está passando, mas sobe aqui nos meus ombros que nós vamos sair daqui. É outra história. Deus não é um sujeito que fala assim, você caiu no poço, hein? Mas você também não tem jeito, hein, rapaz? Vou jogar a corda pela última vez, você se vira. Porque já cansou, eu já estou aqui tendo de fabricar corda. Não, não é nada disso. Ele desce lá, entende, diz, não filho, vem comigo. Mas Senhor, e vai haver outro... Não, o próximo você vai ver melhor. Porque a beleza de andar com Deus é que até quando a gente cai para frente. Né? Essa é a beleza de andar com Deus. Até quando a gente cai para frente. Ele nos faz aprender com aquilo. Porque é o processo da possibilidade da graça. Tá certo? A possibilidade de oferecer o corpo por sacrifício vivo, de aprender a pensar com as categorias de Deus. Isso é um caminho. Agora eu começo a pensar como Deus pensa, a entender, a perceber, opa, não, Deus está certo, Deus está certo. Deus está certo. Porque a lógica, o melhor, seria se eu ouvisse a palavra de Deus e pronto, ouvir tá ouvido, vai ser assim de agora em diante, acabou. Mas Deus sabe que isso tudo tem de passar pela minha razão, tem de passar pelo emocional, tem de tomar meu corpo, tomar minha vida. E ele vai me ajudando nesse processo. Porque o que vai acontecendo não é que você se torna um sujeito que obedece a Deus como um soldado que não pensa para obedecer. E não é nenhuma crítica ao soldado. Eu sei que o soldado, eu fui soldado, eu sei como é que é. Se você tem algumas coisas que ou você faz, porque você não vai ter o próximo segundo para decidir. Então, é isso aí mesmo. Mas Deus vai me fazendo entender por que as categorias dele são melhores. Então, quando eu obedeço e alguém diz, por que você não faz isso? Eu vou poder dizer, por causa disso. Então eu estou errado, você está por causa disso. É claro que o sujeito que simplesmente diz, não, eu não vou fazer porque Deus disse para não fazer, está melhor do que o sujeito que não disse isso. Mas o processo de Deus é um processo de envolvimento da gente com Ele. É a ideia de um espírito com Deus. É uma coisa rica. Então, a gente vai aprender a pensar com as categorias de Deus. É uma possibilidade que a graça nos dá. É uma possibilidade que essa disposição de Deus nos dá. E isso é uma possibilidade extraordinária, porque é o retorno da comunhão com Deus. Porque o que é comunhão com Deus? Não é passar horas em oração. É passar a pensar com as categorias de Deus e entender as categorias de Deus. Eu não tenho comunhão com uma pessoa porque eu trabalho com ela. Ou porque eu converso muito com ela. Eu tenho comunhão com uma pessoa quando eu passo a entendê-la.
Tá certo? Eu passo a entender. Agora eu entendo você. Entendi. Não precisa dizer não, eu já entendi o que você queria. Isso é comunhão. A Bíblia diz que Deus está recuperando a comunhão conosco. Nós transformamos a comunhão com Deus num culto de muita falação, de muita cantação, mas onde nem Deus nos entende, nem a gente entende Deus. Que é a grita de Deus para Isaías: esse povo me louva com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Ou seja, esse povo está me deixando doido. Porque quando eles se reúnem, eles cantam, e é um negócio impressionante. Eles têm movimentos. Aí eu olho para o coração deles e digo: mas eles estão cantando da onde? Da onde que eles estão cantando? A ideia de comunhão com Deus é essa coisa de aprender a pensar com as categorias de Deus. Então a gente vai aprendendo, oferece o corpo a Deus como sacrifício vivo. Significa, eu estou dizendo, Senhor, que eu não posso pensar, eu estou concordando com o Senhor, que eu não posso pensar nada que o Senhor não pense, que eu não devo sentir o que o Senhor não sinta e que eu não devo fazer o que o Senhor não faz. Entre eu concordar com Deus e chegar lá, é o processo. Mas se eu não concordar com Deus, eu não vou para lugar nenhum, porque eu não concordei. Tá certo? Então, quando eu concordo, o arrependimento é essa coisa de concordo com o Senhor. Não tem melhor jeito de viver do que o teu jeito. Porque quem somos nós, os cristãos? Os que se encontraram com Deus. Nós somos os que voltaram da rebelião. As Escrituras falam que houve uma rebelião contra Deus, e nós somos quem? Nós voltamos da rebelião. Nós voltamos de joelhos dizendo: Deus, queremos dizer para o Senhor que nós não concordamos mais com o que foi feito no passado, que nós não queremos continuar essa história e que nós admitimos, não há outro jeito de viver senão o teu jeito, e que é o teu amor que explica o universo, e que fora do seu amor nada faz sentido. E nós queremos viver com o Senhor. O Senhor pode nos aceitar de novo? E ele diz: posso, meu filho já resolveu tudo que havia de pendência entre nós. Pode entrar. É isso. E aí o que eu estou admitindo? Eu estou admitindo que o melhor pensamento é o pensamento que Deus pensa. O melhor sentimento é o sentimento que Deus sente. A melhor obra é a obra que Deus faz. E que eu quero chegar nesse ponto. E isso é um caminho de sempre pensar com as categorias de Deus, que obviamente vai me levar aos sentimentos de Deus, etc, etc. E a segunda parte das boas obras é amar o próximo como a mim mesmo, que é tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Se só isso fosse feito, nós estabeleceríamos a justiça no universo. Se eu simplesmente decidisse que se todo mundo decidisse, não, vamos tratar o outro como nós gostaríamos de ser tratado, pronto, acabou a miséria. Acabou. Não importa o que eu ganhei, eu vou repartir, porque eu não quero que o outro seja tratado como eu não gostaria de ser tratado. Foi isso que Jesus Cristo disse. E claro que a beleza de se encontrar com Cristo é que Ele vai nos ensinar a nos amarmos a nós mesmos. A maioria das pessoas não se ama. Mesmo os mais orgulhosos, vaidosos, eles pensam que se amam, eles não se amam, se odeiam. Eles estão sempre tentando se matar. De algum jeito. Ou eles estão tentando se matar ou tentando provocar outros a matarem-nos. Mas então, eles não se amam. Amar-se a si mesmo é quando eu sei que eu sou especial, mas eu sou tão especial quanto todo mundo. Então eu me amo o suficiente para dizer:
sou legal. Mas sou tão legal quanto todo mundo. E porque eu sou tão legal quanto todo mundo, eu quero que todo mundo tenha acesso às mesmas coisas que eu tenho. É isso que Jesus disse. Né? Tratar o outro como você gostaria de ser tratado. E o trabalho de Deus, quando a gente começa a pensar com as categorias de Deus, esse amor pessoal a si mesmo começa a ser construído de verdade. Até porque muitos de nós, quando viemos para a fé, uns têm sido ensinados a dizer o seguinte: não, você é filho de Deus e Deus tem de fazer para você tudo o que você quiser. Eu me lembro que uma vez eu estava numa reunião e um irmão ia pregar, um bom irmão. Não era um irmão vacilão, não, era um bom irmão. E aí ele disse assim: eu vou pregar sobre a oração que prevalece. Bom, todo mundo ora, eu também oro, deixa eu ouvir qual é que prevalece. Vai que a minha é daquelas que só perde. Então deixa eu ouvir. Aí ele abriu na parábola do filho pródigo. Eu falei, opa, começou bem. Porque a oração que tem na parábola do filho pródigo é maravilhosa. Pai, pequei contra os céus, contra ti, já não sou digno. Opa, começou bem. Mas aí, lê do engano meu, ele estava falando da primeira oração. Que é, Pai, dá o que é meu. Aí ele dizia assim, e a mensagem dele era só isso. Então você tem de chegar lá no céu, na presença de Deus, no Santo dos Santos, olhar no olho dele e dizer, Pai, dá o que é meu. E eu fui abaixando na cadeira e dizendo, Jesus, se o Senhor for destruir tudo isso aqui, lembra que eu só vim aqui porque eu fui convidado. Tenho nada a ver com isso. Eu não acredito nesse negócio. Eu só não tô saindo porque eles trancaram a porta, Deus. Eu nem tenho a chave. Senão eu já pular pela janela, eu não tenho esse desprendimento. Então, por favor, me poupa. Mas aí ele começou a vociferar e eu comecei a ficar assustado. Porque ele dizia, é assim que você tem de fazer, irmão. Dá o que é meu, dá o que é meu. Pega Deus pelo colarinho. Eu falei, que esse cara ficou, é louco. Eu não pego Deus nem pelo tecel, pela barra, quanto mais pelo colarinho. Você ficou, é louco. Mas então esse é o outro lado. Do irmão que acha que tem de chegar para Deus, olhar nos olhos e berrar com ele, dar o que é meu. Mas tem um outro lado na fé cristã que para mim também é o exagero do extremo oposto, que é o sujeito que diz, não, eu não valho nada, eu não presto, eu sou um miserável, eu tenho de ficar dizendo o tempo todo, sou um miserável pecador, miserável pecador, miserável pecador, miserável pecador, eu não presto, não valho nada, sou um verme, eu sou um rato. Por favor, vai ser difícil você me convencer que Jesus morreu por um rato. Isso significa que Jesus viu em mim e em você algo que é mais valioso do que o meu e do que o seu erro. É claro que Deus sabe dos meus erros e dos seus erros e dos erros de toda a humanidade. Mas Ele deve ter visto na humanidade alguma coisa que faz com que a humanidade valha mais do que os erros que comete. E aqui está o equilíbrio. Aqui está o equilíbrio. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Seu filho amado. Sua filha amada. E é a partir daqui que eu vou caminhar. E assim, isso não quer dizer que eu sou perfeito, nem que eu não vá pecar, mas que todas as vezes que eu pecar, eu sei que estou me aproximando de alguém que me ama. E que vai dizer, ok, você já foi perdoada, vamos começar daqui para frente. Vamos retomar a estrada. Vai ser melhor agora. É outra história. Tem de ter esse equilíbrio.
Senão, nós vamos ficar mais real que o rei. Eu me lembro que o Caio gostava de uma música. Tem uma letra muito interessante. Eu achava a música muito brega, mas era uma letra interessantíssima. Que dizia assim: quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém. E eu ficava pensando, puxa vida, você é um ser, você é alguém. Mas tá bom, vai. Valeu a intenção. Então, tão importante para Deus. E, independente de tudo que o irmão, da forma como o irmão fez, o que ele estava dizendo está certo. O Espírito de Deus habita em você. E intercede por você até com gemidos inexprimíveis. E o Caio sempre gostava de terminar as pregações dele com essa música. E a gente já sabia. Então, ó, o Caio está terminando, bota a música. Então, mas, eu sempre achava... Bom, essa questão de senso estético, né, que não tem nada a ver nessas horas, mas o que o irmão dizia era aquilo lá mesmo. Ele está certo, ele está certo, é isso mesmo. Valorize o que você tem, o Espírito Santo habita em você, não é? Isso é verdade. Você é um ser, você é alguém. Você é importante para Deus, tão importante para Deus. E é mesmo, ele morreu por você, então você é importante para ele. Jesus não foi à cruz por diletantismo. Então é isso que vai trazendo a gente pro equilíbrio. Pro equilíbrio, vai nos livrando daquela da culpa mórbida, que fez muitos caras protestarem contra a fé cristã. Mas eles protestaram contra o que eles não sabiam. E eles não sabiam porque os cristãos não os informaram direito. E os cristãos não os informaram direito porque já tinham se desviado do que era a fé cristã. Então, aqui está o equilíbrio, que é a disposição redentora de Deus está me envolvendo, está trabalhando em mim e em você. Isso é graça, isso me dá esperança, te dá esperança de que nós vamos subir outros degraus. Nós vamos subir outros degraus. Você não vai parar aqui. O Senhor está usando todas as coisas que acontecem na minha vida para me ensinar, filho, filha, tem mais. Presta atenção em mim. Olha o que eu estou tentando lhe dizer. Pensa com as minhas categorias. Pensa com as minhas categorias. Acredite no que eu estou lhe dizendo. Então, esse acreditar que vai fazer a diferença, porque aí eu sei o seguinte: todo o que eu preciso para chegar aqui já está em mim. Já está em mim. Porque o Senhor não veio a nós como uma colcha de retalhos. Agora um pedacinho, agora outro pedacinho. Às vezes a gente diz assim para o Senhor: Senhor, eu preciso de mais amor. Aí o Senhor diz assim: tem, mas acabou. Porque eu olhei aqui no estoque e não tem mais nenhum amor para dar por você. Ah, Senhor, por quê? Porque eu já dei tudo, já está tudo aí. Eu não guardei nada aqui. Eu já dei tudo, está tudo aí. A questão não é que lhe falta amor, a questão é que lhe falta pensar como eu penso e se abrir para a minha vida que está em você. Eu já estou aí. E tudo que eu dispus já está aí. Já está aí. Eu não entrei na sua vida pela metade. Já está aí. Agora é uma questão de você acreditar no que eu estou falando e começar a andar nessa direção. Sai do barco. Vai em direção àquilo que eu falei, saia do barco. Então, essa é a coisa maravilhosa do Pedro, não é? Ele saiu do barco.
Então Deus, na disposição salvadora, nos deu condições de caminhar na direção de ser tudo o que Deus quer que sejamos. Gente como Jesus de Nazaré. Ele é o nosso modelo. O segredo é o quanto acreditamos em Deus. Deus não conta com a nossa força, pois o poder dele se aperfeiçoa justamente na nossa fraqueza. Nos basta a graça de Deus, nos basta a sua disposição redentora. Já está aí. A força é dele, já está em mim e já está em você. Então viver pela graça é isso, é acreditar. Tudo que Deus disse já está feito. E agora é uma questão de caminhar com Ele. De estar o tempo todo dizendo para Ele, Senhor, me ajuda nesse caminho para que eu creia mais. Aumenta a minha... Me ajuda na minha incredulidade. E me socorre. E é uma relação. E a beleza de tudo isso é que a graça nos socorre. Então, tanto a disposição salvadora de Deus, que Paulo chama de graça, como a fé que deflagra a ação salvadora de Deus, são presentes de Deus. Então, que fé que Deus está pedindo de você? Que você já tem. Você não creu em Jesus Cristo? Se alguém perguntar para você, escuta, você crê em Jesus? O que você diz? Creio. Você crê que está salvo? O que você diz? Pronto, é essa fé mesmo, não precisa de outra não. Aliás, só tem essa, não tem mais nenhuma. É essa aí mesmo. Bom, assim como você creu que no dia em que você disse ao Senhor, Senhor, eis-me aqui, eu me rendo, Ele entrou em você, creia em tudo mais que Ele disser. Crer é tomar como fonte de verdade para si e sobre si tudo que Deus diz. De modo que tudo que nos aproxima de ser como Jesus é aceito. E tudo que disso nos afasta é rejeitado. Essa é a fé que agrada a Deus. A fé que acredita que o que Ele disse que era possível, é possível. É possível. Aí, ou seja, já está aí a força. Já está aí a força. A gente é que ainda não se deu conta dela. Porque a gente acredita que cada dia tem de ter... É quase como se a gente acreditasse que cada dia tem de ter uma nova conversão, porque a conversão de ontem deu por ontem e acabou, não tem mais nada, agora eu preciso ir lá de novo, falar, Deus, eu sou um miserável pecador, perdoa a multidão dos meus pecados, etc. Ué, se você tem uma multidão de pecados e anda em multidão de pecados, quando foi mesmo que você se encontrou com Jesus? Não mudou nada, nada. E às vezes, e a outra coisa é acreditar no seguinte, que não só a graça de Deus atua em mim, mas ela pode ser ministrada na comunhão. E com isso eu termino contando, chamando os irmãos e irmãs a uma situação. Imagine um sujeito que está lá na igreja, chega para o pastor e diz assim, pastor, eu não estou bem, não tô bem. Não tenho orado, não evangelizo mais, minha vida está uma coisa de louco, viu, pastor? É de erro em erro, eu não sei o que eu faço. Aí o pastor diz, bom, você não tem orado, né? Não. Lido a Bíblia, então, nem pensar, né? Não. Parei. Mas nem em oração, assim, você não faz nada? Não. Também não está na igreja, né? Não. Estou sem vontade de ir aos cultos. Ah, filho, então não vai dar. Você precisa vir aos cultos, você precisa orar, você precisa ler a Bíblia. Fecha a cena, abre outra. O cara está lá na mesa branca e diz pro líder lá do centro, pai, estou muito mal, não consigo mais cumprir nenhum dos ensinamentos aí. É mesmo? Ih, só estou fazendo besteira. Pois é, mas você está dando passagem para as entidades? Não.
me desliguei disso tudo, estou perdido. Eu também não vejo você no centro. Não tenho vontade de ir. Também, filho, não dá. Você não vem no centro, não dá passagem, não participa da catequese, não vai dar. Aí muda a cena, ele é budista agora. Ele diz para o mestre, olha, estou numa situação complicada. Em vez de estar no caminho de Buda, eu estou no descaminho. Não consigo meditar, não consigo... Perdi a concentração. E aí o mestre diz assim, mas você também não te vejo aqui no templo. Não tenho vontade de vir, não. Filho, você tem de vir aqui para recitar os mantras, pois é. E aí não vai dar, você não se concentra, não vem aqui, não recita os mantras, não vai dar. Bom, eu posso multiplicar isso por N. Do que nós estamos falando aqui? Estamos falando de religião, isso é tudo igual. Como é que é na fé cristã? Ou deveria ser? Pastor, estou mal. Estou numa situação complicada e tal. Não leio mais a Bíblia, não oro. Está tudo ruim. Tá. E você... E que conclusão você chegou a respeito disso aí? Eu não aguento mais isso, não. Você não aguenta? Então você concorda com Deus que essa não é a melhor vida? Eu concordo. Então se ajoelhe aí. Vou ajudar você a dizer isso para Deus e depois eu vou invocar a graça de Deus sobre você. E a graça de Deus vai levantar você de novo. Isso é a fé cristã. Entendeu? Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Que Deus nos abençoe. Bom, se tiver perguntas, fiquem à vontade. Pois não, irmão. Eu queria que você estendesse um pouco mais aquela questão do compromisso moral e pensando com as categorias de Deus. Nessa conjugação, na questão universal, cultural, da aplicação moral nesses termos. Então, o que eu entendo aí é que essa disposição mantenedora de Deus, essa graça comum a todos os homens, nos faz seres moralmente responsáveis. Ou seja, eu posso tomar decisões para o bem. E aí, se eu não fizer, não é porque isso me foi impossibilitado, mas porque eu decidi não fazê-lo. Isso significa, até onde eu consigo ver, que a ação da graça de Deus, a ação da disposição de Deus em favor de nós, devolveu-nos a possibilidade de decidir para o bem. E num determinado nível. Num determinado nível. Não é no nível da graça comum ou da disposição mantenedora de Deus, não é eu decidir pela salvação ou eu decidir a minha salvação no sentido de eu me responsabilizo pela minha salvação. Mas eu tenho condições de ser um ser moral. No sentido de que eu posso. Eu me lembro de um filósofo que foi perguntado sobre na opinião dele, qual era o maior problema da humanidade. E ele respondeu, o maior problema da humanidade é saber se Deus existe ou não. E o repórter disse, mas por que o maior problema é saber se Deus existe ou não? Ele diz, porque se Deus existe, não se pode viver de qualquer jeito, deve ter um jeito certo de viver. Quando Deus decidiu manter a sua criação com qualidade, ele deu, num determinado nível, uma possibilidade da gente viver próximo do jeito certo de viver. Mesmo os que não o conhecem. Isso não, porque a salvação, essa é a questão que eu acho que talvez crie um problema de compreensão, na minha opinião, né?
é que a gente entende que salvação é igual a melhorar os seres humanos. Mas a fé cristã não é uma fé que crê na melhora que prega a melhora dos seres humanos. A fé cristã é uma fé que prega o novo nascimento, que seres humanos podem ser arrancados das trevas e transportados para o reino de Jesus Cristo e podem se tornar um só espírito com Cristo. Da questão moral, a fé cristã entende que todos são seres morais, porque a graça que Deus derramou é suficiente para que todos sejam seres morais. Não sei se eu respondi. A minha preocupação é mais no sentido conceitual, em termos morais, analisando a questão cultural, essa vinculação. Tá. Não, eu não estou entrando no mérito de que em cada cultura a moralidade tenha uma peculiaridade. Não. Estou entrando no mérito de que não importa a cultura, é possível ter uma noção entre o certo e o errado e decidir pelo certo. Isso está gravado na nossa consciência. É a ideia da graça comum ou da manutenção de Deus. Um de Romanos, acho que 1:20, É. fala que nós somos desculpáveis Exatamente. para as coisas que Deus faz. Exatamente. É a ideia dessa graça da disposição mantenedora de Deus. Não é? Oi. Então, eu entendo que você também colocou agora no finalzinho, né, que tudo é um processo, né? Então, você tinha falado, a gente tem essa possibilidade de sempre falar não, né, e viver aí nessas categorias, né, de Deus, mas assim, a gente tem como a genética, tem a questão de trauma, quer dizer, coisas assim que às vezes impede a gente perceber as coisas, né? Então tem como se tivesse um tempo em que a gente consegue abrir o olho e ver a coisa de uma forma diferente, né? Ou tem pessoas, por exemplo, uma coisa que, né, acho que talvez, que eu penso muito, por exemplo, uma pessoa esquizofrênica, que tem uma patologia, né? Você conversa com um esquizofrênico, né, ele vive dentro daquele mundinho, ele se coloca como uma vítima, até você comentou isso aí também na coisa da vítima, e essa pessoa não consegue sair disso. Aí eu acho que aí já é o caso de uma patologia e talvez ele não seja responsável, quer dizer, não sei. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, sobre esse tempo que a gente demora às vezes para né, acordar, e também no caso dessas patologias aí que existem. Pois é, as patologias existem mesmo. E eu acho que nós temos sempre de nos lembrar que Deus não trabalha com o ser humano ideal, trabalha com o ser humano real. Ele quer nos levar cada vez mais próximos do ideal, que é Jesus. E nesse caminho de Deus tem todo um processo de cura. E aí é um sem número de meios de graça. As terapias, por exemplo, que ajudam o sujeito a escapar dessas patologias, também são meios de graça. Às vezes a gente tem a impressão de que Deus, na sua graça, na sua misericórdia, etc., ele está trabalhando independente de tudo mais que acontece na sociedade, no mundo, etc, etc. O que a gente não se dá conta é que tudo que tem de bom por aí é parte dessa ação curadora de Deus para a humanidade. O sacrifício de Cristo permitiu que houvesse uma conspiração a favor da humanidade. E nessa conspiração a favor da humanidade, há um sem número de meios da graça de Deus, que vai manter a humanidade e ajudá-la nesse processo de cura e de manutenção. E aí, os processos terapêuticos, todo esse conhecimento acerca da situação do ser humano, das suas crises, está tudo dentro do invólucro da graça.
Lamentavelmente, a gente separou o invólucro da graça da existência. E a gente transformou a graça numa questão religiosa. Mas a graça é uma questão existencial. Então está tudo no invólucro da graça. Isso também é graça. É lamentável que alguns dos que foram agraciados por Deus com esse nível de conhecimento rejeitam Deus. Mas o fato deles rejeitarem a Deus não significa que as coisas que eles descobriram não sejam graça. É graça. Porque a graça prescinde, a ação graciosa de Deus prescinde do ser humano estar reconhecendo Deus ou não. Porque Deus está agindo em favor da humanidade. Não é? Deus não está agindo em favor de si mesmo, mas sim em favor da humanidade. Então, tem todo um processo de cura mesmo. E algumas pessoas que vêm a nós, a gente começa a ajudá-la a entender a fé, entender Jesus, e ao mesmo tempo diz a ela, olha, eu vou indicar você para um profissional que vai poder ajudá-la a se encontrar de novo como ser humano, como consciência pessoal. E nós vamos trabalhar juntos, porque tudo é graça. Tudo é graça. É Deus atuando em todos os níveis. E essa falta de, na minha visão, né, lógico, a falta de compreensão de que a graça é uma questão existencial, não é uma questão religiosa, é que faz com que a gente comece a dizer, não, isso é do diabo, aquilo não é, porque aquele sujeito que descobriu isso não era de Deus, não amava Deus e tal. Eu não sei se o Santos Dumont amava Deus, mas que o avião me ajuda para a chuchu a fazer a vontade de Deus, ajuda. Então, nós perdemos a dimensão do Deus do universo. Parece que Deus é um ser muito frágil, que assim, quem não ama Deus, Deus diz assim, também só de birra, vou deixar você vai ver, viu? Você só vai fazer besteira. Não. Às vezes eu fico pensando que tem uns irmãos que acham que Deus tem de ir para o divã. Mas Deus está muito bem. Deus está muito bem. Ele não está em crise, não. Ele ama todo mundo, abençoa, ele não está em crise. Então, essas rotulações mesmo são perigosas, porque alguns irmãos fazem a gente, às vezes, pensar, né, de que não, é do dia. Não é não. O Espírito Santo está ali também. E faz parte de todo o processo curador de Deus. E a gente trabalha junto. Porque aquele processo curador vai chegar num limite. É ali, da onde ele parar, eu continuo. Aí eu digo, bom, agora vem para cá, o processo chegou no limite, eu vou te falar de uma outra coisa, que vai mais longe do que eles conseguiram ver. Então eu quero te falar sobre a graça, como é que Deus está agindo, como ele agiu ali, através dessa terapia, e agora como é que ele pode agir a partir do momento em que a terapia ajudou a se encontrar. Então agora que a terapia ajudou a se encontrar, então vamos agora ajudá-la a encontrar-se em Jesus. É um caminho, gente. A graça de Deus está para todos os cantos. O universo respira Deus, só não percebe. Isso não é igual a dizer que todos os caminhos levam. Não, porque aí nós já estamos falando de salvação. E salvação é o processo de ser transportado do império das trevas para o reino do Filho de Deus. E mesmo aqueles caminhos de graças terapêuticos, etc., só são possíveis por causa do sacrifício de Cristo. Nada no universo que nos beneficia é possível, tornou-se possível sem o sacrifício de Cristo. Então, na verdade, nós sempre estamos falando de Cristo. Cristo é a porta, Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida. Nós estamos sempre falando de Cristo. E de tudo que Cristo possibilitou. E de como ele possibilitou para todo mundo, num determinado nível,
e para os que são salvos no outro nível, para os que se renderam a essa ação da graça de Deus num outro nível. Pela manhã você fez um paralelo extremo da criação à paixão de Cristo, levou a salvação. E nesse período, dentro de todas o termo que você usou das imbecilidades humanas, acho que teve um momento crítico, que foi o dilúvio, um momento que Deus relata que ele se arrependeu da criação. O Criador se arrependeu da criação. E aí teve envolvimentos também de graça e de misericórdia dele. Ele viu em Noé uma possibilidade de missão, enfim. Gerou-se a salvação. Pode-se dizer, galgado na palavra, que esse foi um momento extremamente crítico, em que quase nós perdemos esta graça. Pode, claro. É o que está no texto. É o que está no texto. Eu sei que a gente fica tentando dizer, não, isso é o que está no texto. Agora, como nós interpretamos o texto, tem várias interpretações. Serão sempre interpretações. O que está no texto é que a gente está assistindo um momento de crise. E aí eu acho que uma coisa que nos dificulta é que a gente não percebe o movimento de Deus. O Paulo diz que todas as coisas foram criadas em Jesus, por Jesus. Jesus é o lugar. E Deus, sempre que Deus vem falar conosco, ele tem de se esvaziar. Porque ele não tem nós não temos como conversar com ele na sua plenitude. É como um adulto que quer conversar com uma criança de 1 ano e meio. Ou ele se esvazia de tudo que ele sabe para falar numa linguagem que a criança entenda, ou ele desiste de falar com a criança. Vai fazer um discurso sobre economia política para a criança de 1 ano e meio, para explicar por que essa semana eu não pude comprar fraldas. Não dá. Não resolve. Então, seja lá o que for que vai conversar com a criança, tem de se esvaziar. Todo o processo de diálogo nas Escrituras Sagradas é um processo em que Deus se esvaziou. Então, às vezes nós ficamos atribuindo ao Deus pleno de glória o que de fato é Deus no seu movimento de esvaziamento. Eu acho que aquela frase de Colossenses, de Paulo, é muito interessante. Tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Então, para mim, esse é um primeiro movimento. É um movimento em que o Deus Filho abre mão das prerrogativas divinas. E é com esse ser que nós conversamos no Antigo Testamento. O segundo movimento é a encarnação. Ih, agora eu me perdi. Naquele momento que o senhor ensinou aí, que eu captei. Depois Amanda, depois eu. Retardar a vinda de Cristo para a salvação de muitos anos? Em tese podemos. Em tese podemos. A pergunta é se a gente pode retardar a vinda de Cristo. Em tese podemos. A gente tem um exemplo no Antigo Testamento que Deus disse: vocês vão, daqui 400 anos vocês voltam para essa terra, e eles voltaram em 440. Em tese, sim. Amanda, depois a irmã. Oi. O senhor falou que todas as coisas foram criadas por Cristo, né? E o mal, como se explica? O mal não existe. Eu fico em dúvida às vezes. Mas você não é a única. Irmã, guarda isso no coração, que a irmã não está sozinha. Então, não, mas o mal não existe. O mal não existe. O que existe é a maldade. O mal como ente não existe. Um ser, o mal, o supremo mal e tal, teria de ser um antideus. Então o mal não existe, o que existe é a maldade.
E isso significa o quê? Quando eu... Pois é, Satanás não é o mal, porque ele é um ser relativo. Para ser o mal, ele tinha de ser um ser absoluto. Ele não é, ele é criatura. Toda criatura é inferior a Deus. Deus é infinito. Tudo que é inferior ao infinito é infinitamente inferior. Então, Satanás não é o mal. O Satanás é das criaturas a mais maldosa. Porque nele só habita a maldade. É esforçadão. Então, você vê. A graça, a disposição mantenedora do universo que mantém também, a disposição mantenedora do universo que mantém também Satanás. Porque Deus decidiu que quem vai tratar com Satanás somos nós. Então, ele manteve. Mas o mal, esse ser absoluto, não existe. Só se uma das pessoas da Trindade debandasse. Mas aí não haveria nada mesmo, então você também não saberia, nem eu, nem ninguém. Então o que existe é a maldade. Quando nós decidimos contra Deus, nós decidimos ir o máximo possível em direção a um hipotético antideus. Satanás foi o máximo que pôde. E nós iríamos também o máximo que poderíamos se a graça mantenedora não tivesse se Deus, na sua graça mantenedora, não tivesse decidido que em relação a nós iria dar qualidade de vida, porque ele decidiu nos salvar. Então, o que existe é a maldade. E a maldade está nas pessoas, ela não é um ente. Então alguém pode dizer assim: não, mas Deus podia acabar com o mal. O único jeito de Deus acabar com o mal é acabar com os seres maldosos. E aí, como é dentro do padrão dele, né? Agora, Deus em relação... Deus decidiu acabar com os seres maldosos. Só que ele tinha duas possibilidades. Uma era a destruição e outra era a conversão. No nosso caso, ele preferiu a conversão. Um dia a nossa conversão se completará plenamente e não haverá mais o mal. Mas o mal, por definição, já dizia o Calbart, o mal não existe. Embora o que não existe pareça ameaçar o que existe. Mas não existe, não ameaça. O que existe é a maldade. Isso sim. Que é criaturas que escolheram viver a revelia de Deus e que, portanto, escolheram ser o mais mal possível. No nosso caso, nem isso aconteceu, porque Deus, a graça mantenedora de Deus, no nosso caso, resolveu interferir dando qualidade de vida. Ficou bom? Não ficou? Tem uma pergunta, porque como eu sou nova aí na fé, uma coisa que eu não entendo, quer dizer, entre outras, né? Então tem assim, a ideia da ressurreição do corpo, né? Essa coisa de, nunca tinha tentado esse negócio do Pai Nosso, né? Que fala para Deus e para a terra. E aí hoje, quando você falou isso, e aí eu lembrei que num dos CDs que eu andei escutando, as suas pregações, você comenta, não sei se alguém fez uma pergunta, você fala assim que eventualmente poderia existir vida em outros planetas. Aí eu já juntei tudo, fiquei confusa. Você poderia falar? Ué, o que eu poderia falar é que eu falo demais e devia ficar calado. Eu devia ficar calado. O que mais que eu posso dizer? Não, é que eu sempre trabalhei com a hipótese de que tem planeta demais no universo. Então pode ser que Deus não tenha botado seres vivos em outros lugares. E o C.S. Lewis dizia que não é que não existe gente em outros lugares, é que nós quebramos a comunhão com Deus e nós nos tornamos o planeta silencioso.
nós nem nos comunicamos com mais nada e nada se comunica conosco. Mas Cristo veio nos buscar. E quando a obra a história da salvação terminar, o universo vai se descortinar para nós. Pode ser que o C.S. Lewis esteja certo. Também pode C.S. Lewis. Pode ser que ele esteja certo. Pode ser também que não. Mas a gente vai descobrir. Foi isso que eu estava tentando dizer. Mas da próxima vez não falo mais. Ai, meu Deus. Pois não. Assim como vem assim no livro de Gálatas, né? Aquele povo estava fazendo coisas que não que quebrava a graça, mas que deixava a graça nua. Ou quer dizer, que levantava a graça. Hoje no mundo religioso você vê muito isso. E ao mesmo tempo você vê as pessoas desprezando a graça, né? E alguns colocando a graça como uma máscara para se desculpar, né? Assim, vendo esse mundo, esse paralelo de Gálatas com o mundo religioso de hoje, o que você pregaria ou falaria para uma comunidade ou para um grupo em si ou para um irmão em si, quando ele começa a apontar os defeitos dele, mas a graça me salva, ou outros que dizem assim, meu irmão, isso é só pela graça, sabe? Só a graça, só a misericórdia. O que você diria, ou ao mesmo tempo, o que você falaria para um irmão que despreza e outros que colocam a sua culpa em cima, mas eu vou sentar bem, pela graça mesmo, então... Bom, o que eu diria é que a graça transforma. Então, que foi o que eu falei, ser perdoado sem ser transformado é como trocar de roupa sem tomar banho, né? A graça transforma. Se não está havendo transformação, a coisa está sem graça. Não é? Então, não está funcionando. Não está funcionando. Quando foi mesmo que você se encontrou com Deus? Porque se encontrar com Deus é, a princípio, começar a concordar com Ele. Então, começar a concordar com Ele vai me colocar numa outra direção. Para o que diz... Para o que está na base do Gálatas, que diz, não, eu preciso fazer a minha parte, eu lhe perguntaria, mas qual é a sua parte? Se não, simplesmente deixar que o que essa graça veio fazer, ela faça. Ou seja, acreditar em Deus e ir em direção ao que ele disse. Por exemplo, o sujeito diz assim, eu não gosto daquele sujeito, daquele irmão. Mas o que é que Jesus disse? Ele disse que tem de amá-lo. Então é meu. Aí a pessoa diz, não, eu não posso, eu não sinto nada. Não, a Bíblia não diz que é para sentir amor, a Bíblia diz que é para amar. Então o que isso significa? Que você tem de amar. Não, mas como? O que significa amar no seu relacionamento com esse irmão? Bom, primeiro significa parar de falar dele. Pronto, já para, primeiro passo. Segundo passo é ir visitá-lo. Então vá visitá-lo. E o terceiro passo é começar a ver o que é que ele está precisando e começar a ajudá-lo. Muito bom, faça isso. Aí o camarada vai dizer, não, mas com que poder eu faço isso? Com do Espírito Santo. Mas eu então preciso primeiro sentir o poder do Espírito Santo. Não. Você primeiro precisa sair do barco. Se você sair do barco, Deus sustenta você sobre as águas. Então sai do barco. Vai em direção do irmão. Primeiro, começando a não falar mal do irmão mais. Amém. Quando for falar do irmão, fala coisa que edifica. Segundo, vá visitá-lo. Chame para tomar um café. Chame para tomar um café. Depois, vai ver o que ele precisa de ajuda. Aí o camarada diz, não, mas eu vou fazer isso sem sentir. Calma, se você sair do barco, você anda sobre as águas.
o Espírito Santo vai começar a transformar a sua ação obediente num sentimento de obediência. Então, a gente vai em direção a Deus e Deus começa a tornar realidade no meu coração aquilo que eu estou fazendo porque acredito que é o que tem de ser feito, porque é o que Deus faria se estivesse no meu lugar. Então, é essa dimensão que nós não entendemos a graça, eu penso. A outra coisa é o sujeito que diz, não, eu estou indo... Não, tem de cumprir isso, tem de cumprir aquilo, tem de cumprir aquilo outro. Aí eu vou dizer, não tem de cumprir nada. Tem de cumprir nada. Tem de crer em Jesus. Creu em Jesus? Está salvo. Agora, aqueles que creram em Jesus e que começaram a ser transformados por Jesus, vão começar a andar um tipo de vida que cumpre tudo isso aqui. Que é o que o Paulo disse sobre o fruto do Espírito. Que o fruto do Espírito está acima do padrão da lei. E para os caras de hoje, eu ia dizer, ir para a reunião dos 318 não vai ajudar em nada. Porque seja lá o que Jesus vai fazer com 318 ou sem 318. Não tem nada a ver com os 318. Tem a ver com Deus, com a graça de Deus. Agora, se você quer ir lá com os 318, porque é sempre bom orar com mais irmãos, ótimo, vá ser o 300º, o 320º, o 19º. Não vai para receber, vai para ajudar a abençoar. Porque não é isso, não é assim, vamos criar um movimento de ataque a Deus vai ficar encurralado, e aí é o seguinte, ele ou faz, ele não tem muita escolha, que nós estamos aqui 318 batendo duro na porta. Não. É bom orar? Claro que é bom pedir para os irmãos orarem por si, é bom. Há momentos em que a gente tem de ser carregado pelos irmãos, é verdade. Então, trabalhe sempre isso, mas sempre trabalhe o seguinte: eu vou numa reunião e vou pedir para os irmãos invocarem a graça de Deus sobre mim, para que a graça de Deus me ajude, para que Deus, na sua graça, me ajude. Não, eu vou lá porque eles têm uma oração forte. Então eu vou dizer isso para ele. Vou dizer isso aí não tem nada a ver, não. 318, 314, 320. Era o 318 porque o pessoal não tinha mais ninguém para oferecer para o Abraão. E o Abraão olhou e falou, só 318? Só 318. Então vamos lá fazer guerra de guerrilha. Então, tem nada a ver. Não tem nada a ver, não tem mágica, não é vamos encurralar a Deus. Mas, de outro lado, tem a ver quando cristãos se reúnem e dizem, Senhor, nós sabemos da Tua graça e nós viemos pedir que a Tua graça mais uma vez atue sobre o nosso irmão ou nossa irmã que está precisando de ajuda. São coisas diferentes. Então, a gente não pode, de um lado, dizer assim, vai naquela reunião de oração poderosa, porque lá as coisas acontecem. Mas, do outro lado, a gente não pode dizer, não preciso mais orar. Claro que precisa. Claro que precisa. É um privilégio seu. Por que você vai abrir mão desse privilégio? De poder falar com Deus. E de poder pedir a irmãos que te carreguem quando você não aguentar mais andar com as próprias pernas. Por que a gente abre mão de privilégios? Às vezes, a gente percebe um erro num ponto e aí faz um erro do outro lado. E perde o equilíbrio. Não tem nada melhor do que ir para um círculo de oração. Mas desde que a gente vá para o círculo de oração dizendo, vou me reunir com os meus irmãos e irmãs, porque nós vamos falar com Deus, para que a graça de Deus continue atuando na minha vida, para que eles vão me ajudar a pedir perdão e vão me ajudar a falar com Deus que eu estou fraco. Essa é a beleza do corpo. Então tem de ficar nesse equilíbrio. Se a gente perder esse equilíbrio, aí
a gente vai ofender Deus, e como dizia Aquino, os extremos se encontram. Eles ofendem Deus de um jeito e a gente ofende do outro. Não, eu diria, vamos ficar no equilíbrio e vamos lembrar que oração é meio de graça. É uma possibilidade da graça. O que está errado é que os irmãos trabalham a oração muitas vezes como se fosse tomar os céus de assalto. Mas a oração é uma possibilidade da graça. É um meio de graça. É uma possibilidade que a graça de Deus nos abriu. Podemos dizer que a ação, oração, tem a ver totalmente com a motivação. Sempre, sempre. Motivação faz a diferença. Então, assim, o que eu entendo assim, que a oração que a gente faz, eu posso até pedir coisas em oração, mas como assim, uma coisa de uma conversa que eu tenho com Deus e colocando para Ele quais são as minhas fraquezas, mas sempre finalizar no sentido de que a vontade dele seja feita. De verdade, a irmã pode orar de qualquer jeito. Porque ninguém sabe orar como convém mesmo. Então, o Espírito Santo é que intercede por nós. Quanto mais a gente vai conhecendo a graça de Deus, a gente vai descobrindo que já tem um bocado de coisa que já está aí. E a gente vai só acreditando e andando nisso. Mas a gente pode orar de qualquer jeito, porque qualquer jeito de orar não é o jeito. Então, porque ninguém sabe orar como convém, é o Espírito que intercede por nós, né? Então, ora. Ora, lança toda a ansiedade diante de Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Ora, na certeza, essa é a beleza de andar com Deus. Eu posso pular no colo dEle. Eu posso pular no colo dEle. O problema todo é que quando a gente está falando de andar com Deus, etc, etc, a gente muitas vezes está tentado a descobrir qual é o jeito. Mas o jeito é Deus. Então pula no colo de Deus, fala o que quiser falar para Deus, Deus mesmo se encarregará de nos guiar a toda a verdade. O que a gente não pode é pensar que é porque eu faço. Não, sou eu tenho méritos, aí que é bobagem. Mas eu não preciso fazer, não tem uma cartilha de Deus que se eu não seguir Ele não me ouve. Fala qualquer coisa, Deus eu não aguento mais, tá bom. Fala qualquer coisa, mas fala com Ele. E fala baseado no fato de que Ele ama você, e que Ele vai ouvir, e que Ele vai conduzir você à verdade, e que Ele vai carregar você no colo, e porque Ele é o Deus de toda graça. Ele vai transformar você, Ele vai curar, Ele vai fazer o que tiver de ser feito, e Ele vai ajudar você a tomar as decisões, e amanhã você já vai perceber Deus muito mais do que percebeu ontem, e depois de amanhã você vai tomar decisões já sabendo é isso aqui que Deus quer, e vai chegar um dia que você vai estar numa comunhão com Deus já tão grande que o cara vai falar uma coisa para você e você vai dizer, isso é de Deus. E outra você vai dizer, isso aí não percebi Deus aí não. Porque você já anda com Deus. A beleza de Enoque. Enoque andava com Deus. Então anda com Deus. Anda com Deus, anda com Deus. A vida cristã é essa beleza. Senão a gente vai querer escrever cartilha toda hora. Não tem cartilha. Não tem cartilha. A fé cristã é um relacionamento com uma pessoa. É uma pessoa. É comunhão com uma pessoa. Então, pula nessa corrente de Deus e vai embora. Vai em paz e sempre dizendo, eu confio no Senhor, e vive com os irmãos, e Deus vai usar os irmãos para ministrar você, e você vai ministrar os irmãos, e o Espírito Santo vai agir por meio de todos, porque Deus é Pai de todos, está em todos e age por meio de todos. Isso que a graça de Deus nos possibilitou. Então essa é a beleza da fé cristã. Essa é a maior de todas as riquezas que Deus nos legou.
Então, não precisa ter todos esses pruridos em relação a Deus, não. Com Deus a gente fala de peito aberto, dizendo, ó Senhor, eu devo estar falando uma grande bobagem, mas eu sei que eu estou falando para o Senhor porque o Senhor vai me ajudar. E o Senhor, inclusive, vai corrigir a bobagem, e eu estou aberto para o Senhor, mas tem uma coisa me sufocando e eu não sei para quem mais falar, então eu vou falar para o Senhor. E ele vai dizer, é comigo mesmo. Eu me lembro de uma irmã que teve um sonho uma vez muito interessante. Ela sonhou que estava andando com Deus, de mãos dadas com Cristo, e ela caiu num buraco. E aí ela disse, puxa Jesus, eu estou andando com o Senhor, de mãos dadas, aí eu caio num buraco, o Senhor deixa eu cair num buraco? Aí ele disse, filha, olha a sua volta. Aí ela olhou e viu um montão de gente com pá, picareta, inchada e tal. E ele disse, não filha, vocês caem nos buracos que vocês cavam. Se eu não tivesse segurado você, o buraco que você cavou te engoliria. Essa é a beleza de andar com Cristo. É que Cristo está segurando na minha mão até quando eu estou cavando buraco. Então, confiar em Cristo, confiar em Cristo. A fé cristã é confiar em Cristo. Não, Cristo vai fazer alguma coisa, Ele vai me ajudar, Ele vai me dar vitória sobre isso, Ele vai me dar uma palavra de sabedoria. Ele morreu na cruz por mim, gente, Ele vai me ajudar. Como disse o apóstolo Paulo, aquele que não poupou o seu próprio filho não vos daria com ele todas as coisas? Tinha alguém mais que tinha levantado a mão e eu não vi? Roberto. Você ministrou o dia todo, tem um versículo, você acredita que tem uma parte do versículo que fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Hoje você falou bastante sobre graça e não chegou nesse versículo, não comentou sobre ele. Você acredita que, em função realmente da quantidade de pecado, há uma abundância maior de graça, ou a graça não tem tamanho, não tem uma gracinha, uma graçona? Não, a graça de Deus é uma gracinha, né? Essa foi ótima, Roberto. Não, a ideia aí é que não há pecado maior do que a graça de Deus e, portanto, não há nada que a graça de Deus não possa resolver. E essa é a grande mensagem. Não há nada que a graça de Deus não possa resolver. Claro que isso significa todo um processo de transformação, né? Nós somos muito mágicos, né? Mas a graça de Deus, ela não é mágica. Ela é existencial. E assim, então ela vai respeitando todos os processos, né? Há um bocado de coisas que eu sei hoje, que se eu soubesse há alguns anos atrás, eu não teria feito um montão de coisa que fiz. Mas se eu disser para Deus, puxa Deus, o Senhor podia ter me feito saber, ou me desculpa, eu devia ter sabido isso, provavelmente ele vai dizer, bom filho, também fez parte do processo. Foi aquilo lá que fez você, a partir daquilo lá que eu consegui falar para você, tá vendo? Tem coisa que você precisa saber, você não sabe. O problema todo é que Deus não é um general que passa em revista às tropas. Ele não fica passando em revista às tropas dizendo, se tiver qualquer coisinha errada aqui, você vai ver. Não é? Não, Deus não é assim. Deus também não é o sujeito que diz, deixa para lá. No final, quando eu quiser terminar tudo isso, eu vou lá e termino. Não. Deus é um Deus que está conosco. Emmanuel, Deus conosco. Deus está conosco. E aí, Ele vai trabalhando conosco no processo da vida. Ele vai trabalhando conosco no processo da vida, transformando a maldição em bênção, fazendo todas as coisas cooperarem com aqueles que são chamados segundo o seu propósito, com aqueles que o amam.
ele interfere na história. Mas Deus constrói a história conosco, porque a coisa pior que eu acho é assim, você chegar no céu e aí alguém perguntar para você, como é que você chegou aqui? Aí você disse, não sei, um dia eu levantei a mão, aí tudo apagou e agora só acordei aqui. Então, esses anos todos Deus fez de mim o que quis e eu nunca soube o que ele estava fazendo. Não. Deus anda conosco e nos leva a andar com ele. Nosso Deus dialoga, conversa, respeita, chora conosco, diz, ok, comecemos de novo, você entendeu agora? Entendi, sim, senhor. Então tá pronto a entregar, a se render, a deixar eu te ajudar, sim, senhor, faz do seu jeito, me ensina. Então ele diz, então eu agora vou te ensinar a pensar com outras categorias, e agora você vai começar a ver o mundo de outro jeito e a reagir de outro jeito. Ele resgatou a nossa consciência. Deus não é Deus de seres inconscientes. Ele vem trabalhando conosco, respeitando todo esse processo, e a gente vai crescendo, vai crescendo e vai crescendo. Então, eu penso que esse é o mais profundo significado de onde abundou o pecado, superabundou a graça. Em todo um trabalho, é o processo de transformação. Numa passeada pela Bíblia, procurando um pouquinho explicasse um pouco de sabedoria, eu encontrei uma explicação que tudo começa em compreender o temor, o que é temor. E compreender a soberania divina. Né? Quando você fala isso, parece que não há limite na amorosidade divina. E olhando para a vida, para as coisas como acontecem, às vezes a gente percebe que as pessoas esbarram no limite não digo da maldade, mas assim do seu livre-arbítrio, né? E que acontece algumas coisas que Deus passou. Né? Quando você falou assim, me deu a impressão de que fica tudo muito, está tudo bem, não é bem isso, né? Não digo temor pensando em medo, mas em respeito e soberania mesmo. Então, né? quando eu falei assim, eu estou falando da relação de Deus com cristãos. Com gente que já se rendeu. Em quem Deus já está trabalhando. Agora, há juízos de Deus na história. E mesmo entre cristãos há juízos de Deus. Porque os cristãos podem resistir ao Espírito. Dá uma loucura num sujeito aí, ele começa a resistir ao Espírito. E aí esse é o outro lado que nós não falamos aqui. Então tem juízos de Deus na história, por exemplo, tem sociedades que Deus não deixou mais continuar na história. Ele disse isso com Abraão, quando Abraão disse, quando ele disse para Abraão, daqui 400 anos seu povo volta para cá. Por que 400 anos? Por que não 350? E a resposta de Deus foi, porque ainda não se cumpriu a medida da iniquidade dos amorreus. Então, quando daqui a 400 anos a medida da iniquidade deles chegará a um ponto que eles não terão mais direito de continuar na história. Aí foi embora. E o Paulo, inclusive, disse, por exemplo, sobre a ceia. Ele disse que há cristãos que tomam a ceia para morrer. Porque eles resistiram ao Espírito, não discerniram que estavam participando do sacrifício e do sagrado, de um ato sagrado que envolve compreender o que Cristo fez e o que é a comunidade cristã, e morreram. Então esse é o outro lado. Esse é o outro lado.
Então nós hoje falamos sobre o conhecimento da graça. Agora tem o outro lado de como tudo isso opera no dia a dia. E aí, por isso que eu disse que a graça nos torna seres moralmente responsáveis. E se torna os que não conhecem Deus moralmente responsáveis, o que é que torna os que conhecem Deus? Entendeu? Aí os que conhecem Deus são duplamente responsáveis. Porque sabe exatamente o que está fazendo e sabe exatamente por que está fazendo e que besteira está fazendo. Então, quando nós estamos falando, porque o Ed uma vez fez uma mensagem muito jóia, ele disse, como é que os cristãos pecam? Tem um jeito cristão de pecar. E aí ele disse que o jeito cristão de pecar é por acidente, não por premeditação. Porque se o cara premeditou que vai pecar, então ele decidiu, não, eu vou, Deus, desculpa, mas eu não estou com o senhor não. É outra história. E aí o que ele disse para ele, ele disse o seguinte, o cristão peca por acidente, ou seja, não vigiou, deixou um negócio subir no coração, não percebeu aonde aquilo podia levá-lo, e aí de repente, fez a grande besteira. E aí, esse é o jeito cristão de pecar, que ele diz, meu Deus, o que eu fiz? Me perdoa, me ajuda. Que besteira, eu não vigiei, não percebi o que estava acontecendo, a culpa é minha, o Senhor me deu todas as condições de fazer, mas eu não fiz. Ora, outra coisa é o sujeito que premedita um estilo de vida. Aí, primeiro é de se perguntar se ele é cristão mesmo, se ele se encontrou com Deus alguma vez. E segundo, se ele acha que esse negócio aqui é a casa da vonoca, não é? Que vai chegando e vai fazendo o que quer. Então aí é uma falta de compreensão. A graça, volto a dizer sempre, a graça age transformando, não acomodando. Pastor Ari, o senhor está muito cansado, o senhor não está, eu estou. Eu quero perguntar uma coisa que talvez fuja. Pode perguntar. Lá no julgamento final, que não é para os santos, não, existe a abertura dos livros. E esses livros vão contar cada um. Até os abortados, eu creio. E que nem tiveram nome nesse Está dizendo que vai até a abertura dos livros e que cada ser humano vai ser contado, mesmo aqueles que nem tiveram nome ou que foram abortados. Esses julgamentos que vai haver são só para aqueles que não se renderam à cruz? Não, tem um julgamento para os cristãos também, não tem? Trono branco e tudo. Essa questão aí escatológica é complicada, porque tem várias teorias. Agora, vai haver juízo. Vai haver juízo. Vai haver juízo. Todos os livros serão abertos. Todos. Ainda que a gente não saiba exatamente tudo o que isso significa, as escrituras dizem que vai haver juízo. Então, obrigado. Acabou? A fita? Então não tem mais como fazer pergunta, que não tem mais como gravar. Gente, muito obrigado, viu? Deus abençoe vocês. Espero que... Pois não, irmã? Ah, sim, vamos orar. Muito obrigado. Espero que Deus tenha se valido desse dia para abençoá-los. Quero deixar claro que essa exposição é uma percepção, né? Tem outras percepções na igreja sobre esse assunto. Mas eu queria compartilhar essa percepção que eu entendo que o Senhor, na sua bondade, me tem permitido ter. E que os irmãos, diante de Deus, julguem todas as coisas e retenham o que é bom. Amém? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado. Que
possamos ser como Jesus, que possamos crer como Jesus, que possamos andar como Jesus. Para a glória do teu nome. Em nome de Cristo Jesus. Amém.